tarde a todos. Vamos observar os princípios dos ensinamentos taoístas que dizem respeito a algumas questões que o ser humano às vezes traz. Dentre essas questões, as pessoas às vezes elas buscam explicações místicas para isso, e essas explicações místicas elas acabam por serem dadas carregadas de vaidade, carregadas de orgulho, e não exatamente elas são acertadas. A experiência de cada um é fundamental e é o que orienta a pessoa para uma real experiência da verdade. A função dos mestres taoístas é ensinar às pessoas os métodos que as levem a alcançar a percepção dessa verdade. Os mestres taoístas transmitem suas virtudes conquistadas com suas experiências, por meio do relacionamento da convivência. Cada um precisará por si mesmo alcançar suas experiências, usando o método. Das perguntas que as pessoas vêm e fazem é: o que é a vida? Sem explicações místicas que não levam à realidade que de fato é clara, entendemos que a vida é aquilo que você está vivendo. A vida é aquilo que você tem feito acontecer para você. Agora a pergunta: o que é a natureza da vida? Isso é diferente do que é a vida? A pergunta para o que é a vida é exatamente, simplesmente isso. O que você está fazendo? O que você está vivendo? Isso é o que é a vida para você. Mas isso não é o que é a vida para outro, porque este outro está fazendo e vivendo situações e realidades diferentes, embora possa haver semelhanças. Qual é o propósito da vida? As pessoas chegam e elas querem uma explicação mística, como uma visão transcendental, uma visão clarividente, e que apontem geralmente uma missão de vida que é grandiosa, como por exemplo, curar muitas pessoas, ensinar muitas pessoas, criar e inventar algo inovador que ninguém nunca fez e que se propague para o mundo. Em geral, as pessoas projetam a missão de vida com uma ideia fantasiosa, carregada de muita vaidade, carregada de muito orgulho. E de fato, as pessoas irão encontrar muitos místicos que darão essas respostas para elas. E ficarão perdidas em ideias e divagações de outros, deixando de viver e ter atenção para consigo mesmo, deixando de perceber as próprias escolhas e ter discernimento para realizar e tomar decisões. Qual é a minha missão de vida? Qual é o propósito da vida? É preciso que cada um crie o seu propósito? É necessário que cada um crie a sua missão? Geralmente, cada ser humano vem com uma influência do céu, como nós falamos no taoísmo. Esse princípio do céu, que é uma energia que anterior foi criada, inclina a pessoa para uma via e para outra via. Por onde a pessoa está andando, com as pessoas com quem ela está se relacionando, no meio profissional em que ela esteja vivendo, no grupo familiar em que ela está inserido, a missão de vida está já acontecendo. Profissionalmente, uma pessoa pode ter uma missão de vida dentro de uma empresa, com um grupo de colegas de cooperação naquele trabalho. Ou uma pessoa pode montar uma empresa, por exemplo. Então, a missão de vida dentro da área profissional, ele está já vivendo essa missão. Como ela vai ser
Depende do amadurecimento, do discernimento, do aprendizado sobre como levar essa jornada profissional. No meio familiar, aquele grupo que as pessoas estão convivendo, como a pessoa está planejando se relacionar? Ela precisa criar uma missão de como vai viver com seus familiares. Cada pessoa é diferente, então a relação não é a mesma para todos, ela não é igual para todos. Ela será sempre diferente para um e para o outro. Essa diferença são nuances de adaptação que se precisa ter em relação às pessoas. Nós não tratamos todo mundo igual. Nós precisamos tratar as pessoas de acordo com o que é necessário em relação a elas, né? Isso é estar em equilíbrio e harmonia. Então, a missão de vida com a sua família será instruir todo mundo? Será esclarecer todo mundo? Ajudar todo mundo? Será que seria proteger todo mundo? Isso são ideias muito vaidosas, arrogantes e também orgulhosas. A sua missão com sua família, você cria. Mas é preciso criar esse propósito e essa missão não movido pela culpa, não movido pelo controle ou pela imposição da sua vontade. É necessário criar a sua missão de vida de uma maneira que você tenha metas de contribuir e colaborar com essas pessoas de uma forma emocional positiva, motivadora e edificante. Pelo comportamento, pelas palavras e pelas ações. Qual a sua missão de vida no mundo? Bem, o que você está vivendo, o que você decidiu viver na sua vida profissional, familiar, amorosa, nos relacionamentos de amizade, na sua prática espiritual, o que você escolheu fazer e o que está fazendo agora. Isso é a sua missão de vida. A missão de vida é aquilo que você decide fazer. Bem, você pode, de repente, viver uma escolha por alguns anos e depois decidir que isso não te serve mais. Então você muda o seu caminho. Isso realmente acontece. Há uma transformação sempre na existência. Qual é o propósito da vida, então? A resposta a isso é você dar esse propósito. Qual é a sua meta de vida? Que propósito você criou? Porque isso não é algo que existe em um véu misterioso que alguém verá e dirá para você qual é. Para que você então vá seguir algo que nem tem noção real a partir de si mesmo. Não fez uma escolha a partir de uma intuição e uma percepção sua, por meio das experiências na sua jornada que te conduziram a essa decisão. O propósito da vida você cria através das escolhas. A missão de sua vida você cria por meio de suas decisões e escolhas. Para onde vou? O mais importante não é para onde você vai depois da vida física. O mais fundamental é onde você está. Porque a sua existência é nesse momento. Ela não é no futuro. Para onde você vai ou onde estará, vai depender unicamente de como você está aqui, neste agora. Por isso, é mais importante saber onde está, para partir desse ponto, nas direções que você toma a decisão. No sentido da resposta para o que é a natureza da vida, o que é a natureza da vida? A natureza da vida é uma unidade harmônica, é um equilíbrio em movimento, yin e yang. É um equilíbrio de unidade e multiplicidade. É uma manifestação grandiosa e pequena. É macro e é micro. Tudo que você vê é um movimento da natureza da vida. A natureza da vida é simples. É um movimento da simplicidade perene. E é uma essência fundamental de felicidade divina e paz. Isso é a natureza da vida. Viver essa natureza depende de cada um conseguir alcançar a sua própria natureza original, o seu Yuan Shan, o seu espírito primordial.
E para alcançar a experiência desse espírito primordial que a pessoa é em natureza, ela precisa de cultivar as práticas internas. Uma outra questão: de onde foi que eu vim? Bem, o que é fundamental saber é como você está aqui. Como você está, o como se move nessa vida, o como se coloca nessa vida. Porque de onde você veio não vai fazer diferença você saber, no sentido de que isso não vai alterar a sua vida nesse momento. O que realmente vai alterar a sua vida nesse momento é entender como você está nela aqui. Porque todos os seres procedem e surgem do tal. Todos os seres surgem da pureza primordial. E isso é indestrutível e incorruptível. De onde você vem é da natureza pura primordial. Você vem da natureza fundamental da unidade do tal. Porém, saber disso não muda como você se sente. Pode ser inspirador, mas não muda como você se encontra em estado mental agora. É importante olhar para a sua vida em como ela está e como a está conduzindo. Isso é a questão fundamental. Um outro questionamento que as pessoas sempre trazem é sobre karma. Karma é uma palavra em sânscrito que significa ação, quer dizer, significa movimento, apenas significa isso. Esse movimento pode ser um movimento que expande, pode ser um movimento que contrai. Ele pode ser um movimento para fora ou um movimento para dentro. Esse movimento pode ser claro ou pode ser escuro. Karma é simplesmente ação, movimento. As pessoas têm uma ideia de karma no Ocidente muito equivocada, que seriam coisas ruins que foram feitas em uma vida passada e que hoje você está sofrendo isso. E que o karma deve ser, então, resgatado ou corrigido. Então, a pessoa fará coisas nesse presente para corrigir o mal que tenha feito no passado. Bem, isso é uma interpretação equivocada sobre o karma. O karma é meramente uma ação que cria. Você pode mover-se, mover a força cósmica e criar uma realidade que te faz sofrer e faz outros sofrerem, ou você pode criar uma realidade que te traz experiência de gratificação, experiência de alegria e de felicidade, e também para os outros. Aquilo que você criar vai existir e não poderá ser desfeito por nada que você faça. Uma vez que você agrida uma pessoa, por exemplo, essa agressão ela tem uma qualidade e um atributo de sofrimento. Isso permanece com você. Por mais que se você agredir um indivíduo com violência, e se você ajudar 10.000 indivíduos, isso não vai apagar e não vai retificar esse um indivíduo que foi agredido. O que vai acontecer? Todos os 10.000 indivíduos que você beneficiou através de ações mais edificantes e positivas e felizes, você viverá o resultado disso. Porém, você também viverá o resultado daquele um indivíduo que você agrediu e causou dano e sofrimento. Isso não pode ser barganhado ou isso não pode ser apagado. Como muitas das vezes nas crenças orientais existe a superstição de que se poderá apagar isso, mas isso é uma ilusão e uma ausência de entendimento mais profundo. Assim, a ideia do karma de algo ruim do passado e que pode ser resgatado ou pago no presente é uma ilusão. Dentro da cultura taoísta, nós não costumamos usar esse conceito do karma. Nós entendemos que a vida e a existência de tudo é um círculo. O que você
vive e cria sempre está com você. A partir desse ponto, o que você cria permanece com você. Todas as coisas que você faz, elas permanecem com você. E elas também vão estar com aqueles que estão afinizados a elas, que possuem também as mesmas características. Então, quando há uma ação edificante e construtiva, essa ação permanece com você. E em um dado momento, isso amadurece e então ela passa a se manifestar na sua realidade. Aquilo que você faz para os outros, para os seres, permanece com você. Em meses ou anos, ou mesmo em semanas, vai surgir, porque permanece com você. Então tudo é um ciclo, e nesse ciclo nós não podemos simplesmente arrancar dali o que já foi criado. Só nos resta apenas saber lidar com aquilo que possa ser trágico ou com aquilo que possa causar sofrimento e dano. Assim, nós vivemos uma vida para criar virtudes e fortalecer as percepções e o estado de consciência mais divino, para, diante das situações que são sofredoras e destrutivas, conseguirmos passar por elas, nos transformando, de modo a não nos limitarmos àquela situação desfavorável, ou de maneira a, daquele ponto, não fortalecê-lo e construir mais daquilo que é ruim. Assim, nós não estamos preocupados com o que seria o karma do passado, mas nós estamos mais olhando para o que fazer no hoje. Porque aquilo que já foi feito no passado, já foi feito. E não poderá ser apagado, remediado. O que é importante agora é o que fazer com o que vai acontecendo na vida nesse momento. Isso é o fundamental que liberta as pessoas. Uma outra coisa muito importante a ser considerada não é o que você criou no passado de ruim, por exemplo, nessa visão, nesse entendimento, e que quando isso retorna para cá te causa limitações e problemas. Numa linguagem mais grosseira, não é o karma ruim do passado que te faz sofrer. É a ignorância. A ignorância é uma ausência da experiência da sua natureza original, do seu Yuan Shen. A ignorância é uma ausência de experiência de um estado de consciência da sua verdadeira natureza. Quando coisas estão acontecendo e não se sabe o que fazer, não se entende como lidar com elas, ou as emoções estão em turbulência e a mente está muito tumultuada, é inevitável que haja muito sofrimento. Quando uma pessoa tem cultivos, ele vai se fortalecendo internamente. Diante de situações complicadas e difíceis, essa pessoa tem condições de não sofrer. O sofrimento é quando uma pessoa fica estacionada e parada em algo que é ruim e não solta, e não vai para frente. A dor é quando algo acontece naquele momento e depois que passa um tempo, ela desaparece. Mas o sofrimento é permanecer mantendo e se concentrando em algo que é ruim, é não abrir mão de estar concentrado naquilo que está te provocando angústia. A ignorância é o que provoca o sofrimento. Devido à ausência de experiências mais profundas e de sabedoria e de discernimento mais claro, o ser humano se apega e se prende a uma situação ou uma realidade que lhe provoca uma dor contínua, uma dor constante que não acaba. Essa dor contínua e constante que não termina é o que se transforma então em sofrimento. Viver constantemente uma dor sem pausa, isso é sofrimento. Viver uma dor que dura um período e acaba é apenas dor.
Então, o sofrimento é uma construção a partir de um aprisionamento que a pessoa faz em uma situação ruim. É quando alguém mantém algo ruim consigo e o alimenta de alguma maneira. Assim, não é o karma que produz o sofrimento. Não é o retorno ou daquilo que você criou que te promove sofrimento. Mas é a ignorância de como lida e como age com aquilo que se manifestou de dentro de você, pois já estava lá. Uma outra observação muito importante que gostaria de ver aqui é que muitas pessoas já vieram nas sessões de terapia, por exemplo, comigo, das técnicas do Qigong medicinal. Elas estavam passando por uma situação muito complicada de uma pessoa com quem conviviam e essa pessoa sempre estava prejudicando e lhes fazendo mal. Essa pessoa vivia em uma situação de mágoa e ressentimento para com ela. Também familiares, e não só, mas pessoas em locais de trabalho ou pessoas que são por vínculo de amizade. E essas pessoas sempre prejudicavam esse indivíduo. E ele veio com um dogma, uma doutrina de que o que disseram a ele foi porque em dado momento de vida passada, considerando dessa maneira, ele havia feito certos males a essa pessoa. E agora ele estava resgatando esses males através dessas vivências ruins que essa pessoa estava criando na relação com ele. Bem, o que posso lhes dizer, observando as experiências mais profundas, espirituais e as leis naturais da natureza, é que essa colocação é uma ilusão. A partir do momento que você faz algo que é ruim para uma pessoa e leva essa pessoa a algum tipo de dano, de qualquer intensidade, e essa pessoa naturalmente ali vai desenvolver uma mágoa e ressentimento sobre você, a decisão de fazer o mal a você, como retribuição, é da pessoa. A pessoa toma essa decisão não porque você fez aquilo, ela faz uma escolha. Ela pode simplesmente superar aquilo que você fez de ruim com ela e seguir para frente. Ou ela pode simplesmente se sustentar na mágoa e decidir tentar te ferir, tentar te causar o maior dano que ela entender que seja possível. Então, o fato de alguém estar molestando você não é porque você fez um mal a essa pessoa no passado, mas é porque essa pessoa decidiu fazer isso devido à sua limitação de entendimento e experiência, e devido também ao egoísmo muito grande. Essa pessoa sustenta uma mágoa a partir de si mesmo e de uma decisão que ela tomou de fazer isso. E como você resolve? Bem, por mais bem que você faça a essa pessoa, se ela não tomar a decisão de abandonar o ressentimento, nada disso adiantará. Assim, a vivência mais positiva com essa pessoa vai te garantir mais segurança no sentido de que os males que essa pessoa tentar fomentar a você vão ser mais difíceis de te atingir. Se esses males não estiverem com você ou tiverem saído de você. Todos os males que saem de você para a vida, para o mundo, para os outros, eles retornam a você. Então, quando alguém te faz algo ruim e você carrega dentro de você aquele mesmo mal, nessa linguagem de dualidade de mal, de bem, só para entendimento, então você vai viver realmente esse resultado. Nesse caso de você não ter criado certas realidades mais destrutivas, quando alguém faz algo nesse sentido para você, é mais difícil que isso te afete. A não ser que você se envolva com aquilo e traga para você, a partir das suas ações nesse momento, de como lidar, é que isso vai fazer parte da sua vida. Assim, quando alguém está te maltratando, te causando problemas,
essa pessoa está presa em algum tipo de mágoa, independente de que tempo for, seja uma mágoa de um dia atrás, que ela criou nesse instante, porque ela não aceita você, ela simplesmente não aceita e também não sabe lidar com os sentimentos que carrega dentro de si, ela resolve reagir contra você. O que ela está fazendo é fruto de uma decisão que ela tomou de realizar. Portanto, como você pode resolver seria uma moderação na convivência, um afastamento e viver comportamentos e atitudes para com essa pessoa que sejam inspiradores, que inspirem a pessoa ao equilíbrio. Porque somente com uma decisão de fazer isso, ela se libertará do mal que ela mesma alimenta dentro de si. Então, nós não conseguimos resolver um conflito de ódio de alguém por causa de uma vida passada simplesmente suportando aquilo que ele faz, simplesmente tolerando o que ele está fazendo. Quando alguém está te prejudicando de alguma forma, se você permanece ali com a explicação de que é porque você causou dano a essa pessoa no passado e por isso você está passando agora por isso com ela, então você simplesmente vai deixar de fazer aquilo que é necessário. É preciso pôr limite, é necessário se afastar quando possível. É importante buscar uma solução, que não é resolver a pessoa, porque a solução da pessoa só ela pode dar a si mesma. Você precisa dar uma solução para você. E às vezes essa solução para você pode estar em você ter mais autoridade, ela pode estar simplesmente em você se afastar dessa pessoa. Ela pode estar em você colocar certos limites nessa pessoa. Então é preciso encontrar uma solução para você. Porque devido a que a resolução desse problema que a pessoa tem de conflito e de ações destrutivas, é ela que deverá buscar essa solução, é só ela que vai conseguir transformar isso. Isso quando ela decidir fazê-lo. E ela poderá levar 1000 vidas para tomar essa decisão, ou ela poderá levar 3 dias, você não sabe. Então é necessário que você tome uma atitude para você resolver a sua vida em relação a isso, né?